Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live relacionada à questão da UBA, né? Aulão da UBA. E hoje nós temos os últimos palestrantes, que são as alunas Ludmila e Jéssica, do Clube de Astronomia. A palavra está com vocês. Boa tarde, meu nome é Ludmila Fernandes de Araújo, sou do primeiro ano A. Olá, boa tarde. Meu nome é Jéssica Pereira Lucas dos Reis, sou do primeiro ano A. E hoje nós vamos apresentar para vocês sobre o tema Sol. A translação da Terra. O movimento de translação está associado à existência das estações do ano e à dinâmica climática, além de eventos como o solstício e o equinócio. O solstício é o fenômeno da astronomia que marca o início do verão e o inverno. E o equinócio é o fenômeno que marca o início da primavera e do outono. Como sabemos, a Terra está em constante movimento e a translação é um dos movimentos do nosso planeta. Eles são primordiais para os ciclos da vida, e nela funcionam perfeitamente, como o ciclo hidrológico. Todo planeta no sistema solar tem seus movimentos de acordo com a distância que possui em relação ao Sol. Eles influenciam dinâmicas climáticas, alterações de marés, estações do ano, consequências de dias e noites e outras inúmeras atividades ligadas à vida na Terra. A movimentação acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol. Ela dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Diante disto, a cada 4 anos, um dia é colocado a mais no ano, no mês de fevereiro. Quando isso ocorre, tal ano é chamado de ano bissexto. O caminho percorrido pela Terra ao redor do Sol possui duas características básicas: velocidade. A velocidade média em que a Terra realiza o movimento de translação é de aproximadamente 107 mil quilômetros. Apesar de ser uma velocidade elevada, ela não é sentida aqui na Terra. Só poderíamos ter essa percepção se observarmos um ponto exterior do planeta, que estivesse em uma velocidade diferente ou até mesmo parado. A velocidade da Terra no movimento de translação altera-se à medida que o planeta encontra-se mais próximo ou distante do Sol. A aproximação e o afastamento da Terra são denominados, respectivamente, de periélio e afélio. No periélio, a Terra encontra-se mais próximo do Sol, mantendo-se a aproximadamente 147 milhões de quilômetros. A velocidade nesse ponto de órbita é maior. No afélio, a Terra encontra-se mais afastada do Sol, mantendo-se a aproximadamente 152 milhões de quilômetros. A velocidade nesse ponto de órbita é menor. Duração. O movimento de translação dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Tempo esse que foi convencionado no ano civil, cuja duração é de 365 dias. A cada 4 anos, tendo em vista o tempo exato do movimento, o ano possui 366 dias, sendo chamado de ano bissexto. A translação da Terra é realizada ao redor do Sol, a uma distância aproximadamente de uma unidade astronômica, ou 149 bilhões 597 milhões 870.700 metros. Uma translação completa ao redor do Sol leva um ano sideral, ou 365,25 dias solares, a uma velocidade orbital média de 29,78 km por segundo. O movimento aparente do Sol. Os dois movimentos da Terra são muito importantes para nós por estarmos relacionados com um dia de 24 horas e o ano de 365 dias e 6 horas. O movimento de translação da Terra em torno do Sol define o ano e está relacionado com a sequência das estações: verão, outono, primavera e inverno. Já o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo gera o dia de 24 horas. Esse movimento é responsável pela impressão que temos de que o Sol gira em torno da Terra, nascendo e se pondo em uma sequência sem fim. O senso comum nos diz que o Sol nasce exatamente a leste e se põe exatamente no oeste, todos os dias. Diz ainda que, observando o movimento do Sol, é possível encontrar os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Existe um jeito de achar os pontos cardeais com maior precisão. Fique uma vareta no chão e observe a sombra ao longo do dia. Fazendo isso, você terá construído um equipamento
muito usado na antiguidade. Para observar os movimentos aparentes no Sol, o gnômio, você verá um movimento muito parecido com o da figura abaixo, que mostra a variação da sombra de uma vareta vermelha fincada no Sol ao longo do dia. Aqui temos a representação de como um gnômio funcionaria. E aqui na primeira imagem, temos o que seria um gnômio. E na segunda, mostra como funciona o esquema dele. Na figura, é possível observar que quanto mais alto estiver o Sol, menor será a sombra. Ou seja, a sombra ao meio-dia é menor que as sombras ao amanhecer ou ao entardecer. A utilização do gnômio, na antiguidade, permitiu estudar o movimento aparente do Sol, ao longo do dia e ao longo dos anos. Foi observado que o Sol não nasce exatamente no mesmo ponto todos os dias, nem se põe no mesmo ponto, ou seja, que seu movimento aparente no céu muda ao longo do ano. Você já percebeu que, por exemplo, ao longo do ano, a luz do Sol pode entrar em determinado cômodo da sua casa durante o inverno e não entrar no verão? Isso mostra que o movimento do Sol nunca muda ao longo do ano. No verão, o Sol se movimenta mais a pino, ou em órbita mais perpendicular à linha do Equador. Já no inverno, a órbita aparente do Sol está mais deitada, ou mais paralela ao Equador. Aqui nessa imagem, podemos ver quantos dias leva a rotação do Sol entre si, da Terra, quantas horas demora a rotação entre si e quantos dias leva em torno do Sol. E também a da Lua em torno de si mesmo e em torno da Terra. Eclíptica. Eclíptica é a projeção sobre a esfera celeste da trajetória aparente do Sol observada a partir da Terra. A razão do nome vem do fato de que os eclipses somente são possíveis quando a Lua está muito próxima do plano que contém a eclíptica. O eixo eclíptico, por sua vez, é a reta perpendicular à eclíptica que passa pelo centro da Terra. Como vocês podem ver, essa é a esfera celeste. Em astronomia e navegação, a esfera celeste, incluindo a esfera do dia e da noite, é a própria abóbada celeste que vemos no céu. Visto de qualquer posição, forma-se uma esfera de raio indefinido e concêntrico com as coordenadas da Terra. Todos os objetos visíveis no céu podem ser, então, representados como projeções na abóbada celeste. Em astronomia, a abóbada celeste é o hemisfério celeste visível, conhecido popularmente como firmamento. Em astronomia, a utilização da astrometria permite a substituição de distâncias reais por projeções sobre uma superfície esférica de raio indeterminado, a abóbada celeste, demonstrando assim as diferenças reais entre os corpos celestes. Corpo celeste pode referir-se a um único objeto, tal como a Lua, o Sol, um planeta, uma estrela, um cometa, um asteroide, etc. Estações do ano. No total, são 4 estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. O inverno é a estação mais fria das 4 estações do ano, e é comum que durante esta época, em países mais perto dos polos, as temperaturas fiquem abaixo de 0 graus e que ocorram fenômenos como a queda de neve e a formação de geada. O inverno no hemisfério norte é chamado de inverno boreal e o inverno do hemisfério sul é chamado de inverno austral. A estação não ocorre nos 2 hemisférios ao mesmo tempo. Enquanto em um hemisfério o inverno está vigente, ou seja, acontecendo, o outro está vivenciando o verão. Características gerais do inverno: queda das temperaturas, noites mais longos e dias mais curtos, menos raios solares na região que está vivenciando o inverno devido à inclinação do planeta, aumentos das chuvas e da umidade do ar em países de clima temperado e subtropical, que tem as 4 estações bem definidas, poucas chuvas e baixa umidade do ar em países de clima tropical. É a estação do ano que sucede o outono e antecede a primavera nas regiões de clima temperado ou subtropical, e sucede o verão chuvoso nas regiões de clima tropical.
Primavera é a estação do ano que se segue ao inverno e precede o verão, ou seja, ela é depois do inverno e antes do verão, e é tipicamente associada ao reflorescimento da flora terrestre. Do ponto de vista da astronomia, a primavera do hemisfério sul inicia-se no equinócio de setembro e termina no solstício de dezembro. E a do hemisfério norte inicia-se no equinócio de março e termina no solstício de junho. A estação, assim como as demais, não ocorre simultaneamente nos dois hemisférios, enquanto num deles é primavera, no outro é outono. A primavera do hemisfério norte é chamada de primavera boreal e a primavera do hemisfério sul é chamada de primavera austral. Características gerais da primavera: reflorescimento da flora terrestre, temperaturas mais agradáveis, aumento da umidade do ar, é característica de regiões de clima temperado ou subtropical, com as 4 estações bem definidas. No primeiro dia da primavera, por ser uma data equinocial, o dia e a noite têm a mesma duração na linha do Equador. Durante a estação, os dias vão se tornando mais longos e as noites mais curtas. O verão é caracterizado por ser a estação mais quente. Neste período, as temperaturas permanecem elevadas e os dias são mais longos do que os dias das outras estações. Geralmente, o verão é também o período do ano reservado às férias. O verão do hemisfério norte é chamado de verão boreal e o verão do hemisfério sul é chamado de verão austral. O verão boreal tem início com o solstício de verão do hemisfério norte, que acontece cerca de 21 de junho e termina com o equinócio de outono nesse mesmo hemisfério, por volta de 23 de setembro. O verão austral tem início com o solstício de verão do hemisfério sul, que acontece cerca de 21 de dezembro, e finda com o equinócio de outono, por volta de 20 de março, neste mesmo hemisfério. O verão é a época mais quente do ano e a duração do sol está no auge em correlação com os dias mais longos do ano. Características gerais do verão: aumento das temperaturas, ocorrência de chuvas, geralmente são rápidas, mas de forte intensidade, dias mais longos e noites mais curtas. Enquanto um dos hemisférios encontra-se no solstício de verão, o hemisfério oposto passa pelo solstício de inverno. Por exemplo, enquanto é verão no hemisfério sul, ao mesmo tempo é inverno no hemisfério norte. Outono é a estação do ano que sucede o verão e antecede o inverno. Nas regiões de clima temperado ou subtropical, é caracterizado por queda gradativa na temperatura e pelo amarelar e início da queda das folhas das árvores, que indica a passagem das estações, exceto nas regiões próximas à linha do Equador. O outono do hemisfério norte é chamado de outono boreal e o outono do hemisfério sul é chamado de outono austral. O começo do outono, assim como o começo da primavera, é marcado pelo exato instante que os raios solares incidem perpendicularmente à linha do Equador. Isso resulta em dias e noites com com durações iguais, fenômeno que é chamado de equinócio e ocorre 2 vezes por ano. O outono nunca ocorre ao mesmo tempo nos dois hemisférios. Se no norte é outono, no sul é primavera. Características gerais do outono: é uma estação típica de regiões com clima temperado ou subtropical. Os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. Há queda gradativa da temperatura conforme o decorrer dos dias. Aumento da incidência de ventos, maior incidência de nevoeiros pela manhã. Geadas e até neve não são raras. Diminuição da umidade do ar. Muitas espécies de árvores perdem as folhas e há a frutificação de diversas espécies de plantas. E é isso, obrigada. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.